Vamos falar sobre criação de novos hábitos saudáveis. Como a gente manter essa rotina tão corrida que é a nossa, né? E como desenvolver esses bons hábitos. Eu sou a Sueli Bittencourt. Nesse canal nós vamos falar sobre neurociência e comportamento na prática. Como descomplicar a nossa vida e manter os bons hábitos. É muito desafiador isso. E eu tava aqui pensando, né, como poder falar sobre isso trazendo uma experiência da minha vida. E eu pensei muito e vou compartilhar isso aqui com vocês para vocês compreenderem que nem sempre foi fácil, né, e apesar de eu ter já construído bons hábitos, alguns são muito desafiadores para mim. Por exemplo, a atividade física, ela é ali, ó, meu calcanhar de Aquiles. Não sei se você já ouviu essa expressão, né? Isso quer dizer o quê? Que é muito difícil para mim, muito desafiador. E são barreiras que eu tenho que ir quebrando diariamente. Por quê? Desde que eu me conheço por gente, eu sempre tive muitas dores. Dores ou e elas caminhavam, né? Dores ou no tornozelo, joelho, coluna, dores de cabeça e por aí vai, porque a lista é enorme. E aí ninguém entendia porque como uma criança e uma adolescente vinha com esse histórico de tantas queixas. E aí a gente vai em cada médico, né, que ninguém merece. Tem uns que falam assim, nossa, é falta de namorado. Eu já ouvi isso, né? E assim, hoje eu tenho bons amigos e conheço bons médicos que às vezes eu compartilho isso com eles, que eles ficam assim, gente, não é possível que ele falou isso ou ela falou isso, né? Não vou dizer o nome aqui porque, gente, não vale nem a pena relembrar. Mas é só para falar que às vezes a gente acha que é algo nosso, né? Só acontece isso com a gente. E não. A minha mãe teve que ouvir muito isso porque ela que me acompanhava nas consultas. E aí a gente ficava assim, gente, não é possível, não tô inventando isso, não é coisa assim da minha cabeça, não é coisa de chamar atenção. De fato, eu sentia tudo aquilo. E eu tive várias idas na UPA, no hospital, para tomar medicação, porque eram dores paralisantes. E é muito ruim sentir dor. Não sei se você já passou por uma situação assim. E a gente fica assim, gente, aparece alguma coisa, porque daqui a pouco tô me achando assim, uma louca, né? Tô me achando que eu tenho algum problema psiquiátrico, porque não é possível que ninguém tá vendo isso, né? Essas pessoas que estudaram não estão enxergando que eu não estão descobrindo por que eu tô sentindo isso, né? E muitos nem acreditavam. Perguntavam se estava passando por alguma situação estressante em casa e tal. Questionaram se era uma questão de violência, mas não. Eram dores e foi muito ruim e trouxeram vários transtornos para minha vida, porque eu fiquei longe das atividades físicas várias vezes, né? Nessas atividades de educação física na escola, né? Onde a gente vai aprendendo a coordenação, desenvolvendo. Eu tive várias vezes eu tive que engessar o meu braço. E isso me traz uma péssima caligrafia. Eu lembro que quando eu comecei a escrever minha letra era bonita, hoje é péssima. E tem dias que são mais difíceis de escrever e eu tenho que ficar treinando, prestando bastante atenção para ir desenhando, porque é desafiador para mim. E aí teve um determinado médico que eu fui que ele conseguiu fechar um diagnóstico não através de exames, mas através do estudo clínico que ele fez e todo o trabalho de coleta de informações minhas, né? Ele foi me questionando, perguntando, fez alguns exames e chegou numa conclusão aos 16 anos, 15 ou 16 anos, não me lembro muito bem,
no diagnóstico de fibromialgia. Fala até que fibromialgia hoje conquistamos, né, uma legislação e cada vez mais estamos avançando, né, nessas questões que são essenciais, porque assim como outras síndromes, ela é silenciosa e é muito difícil chegar no diagnóstico. E quando chega no diagnóstico, no tratamento, das pessoas que estão ali em volta acreditarem que é aquilo mesmo. É assim, chega a ser irônico, porque muitas pessoas ainda duvidam do diagnóstico, duvidam do médico e assim, não é possível, né? E eu assim, gente, eu só quero melhorar. E aí eu lembro que esse médico, ele teve uma conversa bem séria comigo e ele perguntou sobre a minha rotina, sobre meus pensamentos, minhas emoções e chegamos à conclusão que assim, ou eu mudava o meu estilo de vida, ou eu buscava mudar a minha forma de lidar com os desafios ali da vida naquele momento, e isso para a vida inteira, que ele deixou claro isso para mim, que é uma questão para a vida, ou eu passaria a conviver com essas dores e talvez até piores durante toda a minha vida. E aquilo naquele momento foi assim chocante, né? Foi chocante porque para mim tudo que eu estava vivendo era extremamente normal, era natural viver daquele jeito. Era natural ter os pensamentos, manifestar as emoções daquela forma. E eu nunca fui uma pessoa extrovertida, eu sempre fui muito introvertida. E eu gostava muito, né? E gosto de ter muitas amizades, de sair, mas eu sou muito na minha. É difícil de eu falar sobre mim. Até mesmo para meus amigos mais íntimos, é muito difícil, porque eu gosto muito de escutar, eu aprendo muito escutando o que as pessoas estão falando, e eu sou fascinada pelas histórias das pessoas. E isso eu fui estudando e fui aprendendo. E ali, com 16 anos, eu tive que aprender a fazer uma atividade física. E foi assim que eu descobri o yoga. O yoga entrou na minha vida e não saiu mais, que foi quando eu aprendi que os movimentos curam. E foi dolorido, muito dolorido. Não é pensar que é por ser yoga, que foi uma prática fácil, não, foi muito dolorido. Mas eu coloquei aquilo na meta e olha, eu trabalhei muito, me esforcei muito, porque a cada atividade é um desempenho, uma entrega que você, assim, chega a se exaurir. E aí depois, com o tempo, eu fui observando melhoras no humor, melhoras na forma de pensar, melhoras na forma de sentir o meu corpo, que já não estava tão dolorido. E isso tudo transformou a minha vida. Porque se não fosse o yoga ali, naquele período, eu acredito que eu não conseguiria fazer o tratamento da forma como eu fiz. E depois de alguns bons anos, ter alta, né, dos medicamentos e viver sem dor. E assim, eu lembro nitidamente sobre esses fatos, porque você sentir dor todo dia é algo muito cruel, muito difícil, porque você se estressa, você se deprime e as pessoas que estão à sua volta às vezes questionam se aquela dor que você está sentindo é verdadeira. E isso é para falar com vocês que ninguém precisa esperar a vida te sacudir dessa forma para transformá-la.
para trazer um bom hábito para sua vida. Porque ali, eu olhando agora para trás, eu entendo o quê? Que meu corpo ele estava tão acostumado a viver no estresse, o cortisol deveria estar altíssimo, que era difícil sair daquela rotina. Foi muito difícil aprender algo novo. Exigiu muita energia. E a todo momento, meu cérebro tentando me sabotar. Ah, não, não faz isso não, isso vai ser mais dolorido. Não, você não precisa, você já melhorou. Olha só, vamos desistir? Sabe aquele quebra-cabeça que você vai montar e tem várias peças pequenininhas que elas não se encaixam de jeito nenhum, que é boa mesmo essa nova tarefa? Onde que eu vou colocar? Será que eu vou ter que tirar aquela outra tarefa para ter que colocar essa? E aí ele chega à conclusão que o quê? Ai não, melhor, vai estar dando muito trabalho, melhor tirá-la, não colocá-la no dia a dia, só fazer esporadicamente, que tá tudo certo. É isso que acontece, porque transformar nossos hábitos requer gasto energético. E energia para o nosso cérebro quer dizer tempo de vida. E tempo de vida quer dizer que ele vai ter que estar escolhendo ali em qual célula, qual órgão que ele vai ter que estar mandando menos energia para ele colocar nova energia nos outros órgãos para fazer tal tarefa. É assim que eu sinto, sabe? Quando a gente constrói um bom hábito. E eu tô falando isso porque às vezes a gente fala assim, ah, mas é muito fácil para aquela pessoa que já construiu esse hábito, né? Por exemplo, de fazer movimentos corporais, de ter uma alimentação mais adequada, mais saudável, de dormir cedo. E eu falo para você, é muito difícil saber que alguém nasceu assim. Ninguém nasceu assim. Nós vamos sendo moldados à medida que a gente vai crescendo. E agora que nós já somos adultas, a gente sabe o que é coerente para a nossa vida, o que não é, o que nós somos capazes de criar. Nós somos potência. Nós temos a mesma potência do que uma semente tem a potência de ser uma árvore. Vocês já ouviram esse ditado? É muito interessante, né? Você pensar numa sementinha e ela tem a capacidade ali que se ela germinar no solo adequado, né? Num tempo, né, que foi importante, que teve sol, teve chuva, e ela vai germinando, cresce uma plantinha pequenininha, e depois ela vai crescendo, crescendo, crescendo e torna uma árvore gigante. Já pensou sobre isso? É a mesma coisa nós, seres humanos. Nós temos essa capacidade de criar enormes feitos, enormes transformações. Só que às vezes a gente fica olhando muito para o outro e a gente esquece de olhar para a gente. E aí é muito interessante porque essa história que eu trouxe para vocês da minha vida é para mostrar assim, não foi uma grande transformação que eu fiz na minha vida de, nossa, agora eu vou virar atleta. Não, eu fui para uma atividade que eu achei que eu teria um pouco mais de sintonia, era um pouco mais acessível naquela época, aquela prática que eu encontrei, a professora que eu achei. E a partir dali, eu fui criando esses hábitos na minha vida. Eu fui lendo, fui pesquisando o que poderia facilitar no meu dia a dia. E aí eu fui descobrindo que é muito importante, e hoje, né, após estudar neurociências e comportamento, eu vejo como é importante a gente dormir cedo, né? Já tinha aprendido isso com o yoga, mas trouxe esse reforço. Como é importante, porque à medida que a gente vai dormindo cedo e acordando junto com o sol, eu brinco assim, meu pai brinca comigo assim, ah, Suelen é que nem passarinho, escureceu, tá dormindo. E é isso que eu sinto no meu corpo, escureceu, já me dá vontade de ir pra cama, já ir me recolhendo, porque o nosso cérebro, ele veio dessa programação ancestral, lá na época das cavernas.
a gente fazia o quê? A gente se recolhia à noite, porque à noite era muito perigoso, né? Imagino que era muito perigoso naquela época, né? Mas assim, hoje a gente aprende que dormir durante a noite ajuda a gente a produzir, né, os hormônios da melhor forma para o nosso corpo, a limpar todo o lixo que fica ali no nosso cérebro, no nosso corpo. Então, quando a gente consegue entrar aquele sono profundo, é onde está sendo feita aquela limpeza geral, sabe? Sabe aquele dia de faxina que você tira para fazer em casa? Ou quando você vai formatar o computador para tirar todos os lixos escondidos? É isso que é feito todos os dias quando você dorme bem. E às vezes a gente acha que dorme bem, mas não dorme. Mas essa é uma outra questão. E um outro ponto muito interessante é aprender a comer. E eu tive esse trabalho de reaprender a comer. Porque eu também era uma pessoa muito seletiva e comia sempre as mesmas coisas. Mas se você achar isso interessante, a gente pode falar no próximo vídeo sobre a questão da alimentação saudável. Porque tem muita coisa interessante e muitas coisas como o nosso comportamento contribui para essa alimentação saudável ou não. Mas é muito importante a gente criar rotina. Por quê? Como eu falei anteriormente, eu só fui desenvolver esse hábito da prática do yoga, por exemplo, com muito trabalho, muita dedicação, muito esforço, né, nos primeiros dias e porque eu tinha uma meta muito clara, que era ficar sem dor. E isso me fez me dedicar para essa atividade, porque a vontade era desistir e é a todo momento. Mas vai ficando mais fácil à medida que o tempo vai passando? Vai ficando mais leve. E quando a gente começa a se auto-observar, a gente vai encontrando, identificando o que pode nos sabotar e o que pode nos colocar para cima. E é muito importante a gente deixar essas pequenas ou grandes metas muito claras. Às vezes colocar uma foto no celular, às vezes colocar um lembrete ali onde você vai sempre estar olhando no espelho, onde for. É importante a gente se cercar de avisos, igual notificações que vão aparecer no celular. A gente precisa dessas notificações também para gente, para as nossas atividades, para nós criarmos essas rotinas com maior facilidade. Eu espero que você tenha gostado e que esse aprendizado que eu compartilhei com vocês consigam observar, refletir e colocar um pouquinho do que talvez eu tenha aprendido no meu exercício, na minha prática, possa ajudar vocês com a prática de vocês, com a criação de um novo hábito e que nós possamos viver mais leves e mais presentes. Que a gente aprenda os recursos, né, de ter uma vida saudável, mais tranquila e consiga colocá-los no nosso dia a dia. Aproveite e curta esse vídeo, compartilhe e se inscreva aqui no canal para se inteirar sempre quando sair um vídeo novo, você ficar sabendo e assistindo o mais breve possível. Até mais!